Boa tarde, flipossos! Agora vamos com o Encontro Lusófono. Um Encontro Lusófono, mesa Literatura e Direitos Humanos, uma equação universal, com a participação especial de Julieta Monjinho, de Portugal, Custódio Duma, de Moçambique, Vera Duarte, de Cabo Verde, e o moderador dessa mesa é Nelson Lineu. Essa mesa é um oferecimento Fórum Mais Cultura. É com você, Nelson. Boa tarde. Em Moçambique é boa noite, boa tarde a todos. É um enorme prazer participar do Filipossos. Tenho sempre lido sobre o evento e alguns escritores moçambicanos têm falado muito dos que têm participado do evento. Então, hoje temos a nossa conversa com a Julieta Monjinho, Vera Duarte e o Custódio Duma, como anunciou a Helena, sobre o tema Literatura e Direitos Humanos, uma equação universal. Vou começar de ordem alfabética. Nós temos a Julieta Monjinho, que é licenciada em Direitos, é romancista, tem publicado vários livros, fazendo jus à sua formação, já foi magistrada. E do outro lado temos a escritora cabo-verdiana Vera Duarte, com vários prêmios ganhos. Ainda publicou canto, poesia, romance, crônica, até um livro de ensaios, também licenciada em Direitos. Boa tarde, boa noite a todas. Boa noite. Boa tarde. Boa tarde. Então, nós estamos aqui nesse... Boas. O nosso tema remete a mais questões até que respostas, e acho que as questões é que nos fazem viver no dia a dia, porque eu penso que a vida é necessariamente responder às questões que nós nos fazemos. Então, preparando esse encontro, fui tendo várias relações sobre essa possibilidade, ou sobre o resultado dessa equação, né, literatura e Direitos Humanos. Mas, para começar, eu gostaria que cada uma tecesse alguns... O que que lhe vem logo essa equação universal da literatura e direitos humanos. Só depois daí eu farei algumas questões, para não ser necessariamente a minha posição, o que eu penso ao conduzir a conversa. Eu penso que seria muito bom começar por ouvir as duas a conversar sobre isso. Para começar, eu vou seguir a ordem alfabética, aliás. Julieta, a palavra é sua. Boa tarde e boa noite. Muito prazer em estar convosco, em ouvir esta língua tão bonita e tão rica como é o português, em tantos sotaques, nuances e invenções e imaginações que ampliam o seu significado. Este tema é vastíssimo. Suponho que o meu convite, ou o convite que me fizeram, terá a ver também com a publicação de um livro que eu fiz sobre refugiados, um romance que sim, porque eu sou uma ficcionista, mas fiz na sequência de uma deslocação à ilha grega de Chios, fiz um romance sobre essa problemática do refúgio e dos refugiados, que é evidentemente interessantíssima e muito atual do ponto de vista universal, não tanto aqui para o Ocidente, que estamos mais pressionados e enfim. Em todo o caso, este é um tema que é transversal e que interessa a toda a gente. Bom, eu acho que talvez começando por aquela frase muito conhecida do Terêncio, que é tudo o que é o que é humano não me é estranho, ou nada do que é humano me é estranho. Eu já estava aqui a dar-lhe uma nuance, seria uma formulação atualizada, que é tudo o que é humano me comove, me desafia, me interpela.
E, portanto, como eu digo a certa altura e mantenho numa das minhas obras, o escritor é aquela pessoa que está com um microscópio numa mão e um telescópio na outra, sempre questionar o humano, como há pouco estava a dizer, a questão é mais importante que a resposta, e as respostas levam necessariamente a outras questões, e o microscópio para ver o ínfimo, o íntimo, o telescópio para ver esses grandes movimentos que o humano significa e que perspectivam a sua construção. Portanto, como a literatura é a linguagem do humano, é através dela a literatura é uma das formas penso eu, de mais intensas de construção dos direitos humanos. Nós, não sei se cabe aqui, talvez fazer um pequeníssimo percurso pelo que é a construção dos direitos humanos, desta expressão. Há afloramentos na Grécia Antiga, por exemplo, a Oresteia de Ésquilo, em que se assiste a um percurso que parte da vingança e do crime de sangue que é vingado pelo sangue para a instituição por Atena de um tribunal, portanto, aí a justiça como um dos direitos humanos fundamentais, o próprio discurso de Péricles, a Odisseia, que é uma forma também de enaltecer o acolhimento de estrangeiros, mas nessa época, mesmo na democracia, havia pessoas excluídas dessa democracia. Mulheres e escravos não faziam parte da cidade. A polis foi uma época brilhante, a época de Péricles, que tive todos esses direitos já muito postos em evidência, mas excluía imensa gente. Outros afloramentos, a Constituição Americana, a Revolução Francesa, mas ainda aí estava excluída uma boa parte da nossa sociedade. Então, qual é o marco fundamental depois de revoluções e de construção do século? A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, da ONU, vem na sequência da Segunda Guerra Mundial, como nós sabemos, mas é curioso verificar, e aqui entra um pouco a literatura, que 1948 é precisamente o ano em que é publicado o romance 1984, de George Orwell, que é um romance que é já ele uma crítica da ditadura e enfim, daqueles direitos sufocados que algumas sociedades tinham naquele tempo, mas é ele próprio também uma antecipação, e nós vemos como de há um ano ou dois para cá, esse romance, 1984, como visto que é, tem sido redescoberto e tem vindo a ser evocado para como adaptação aos nossos dias, muito baseados nesta mistura entre falsidade e verdade, portanto, verdade e falsidade, o que é verdade, o que é que não é, portanto, redes sociais, trumpismo, etc, etc, e, por outro lado, até a própria pandemia, que constrói um universo concentracionário e portanto, o romance 1984 acaba por ter esta atualidade inesperada nos nossos tempos. Eu venho evocar isto para também dizer que o papel do escritor, o papel da literatura, não é um papel só de acompanhar a construção dos direitos humanos, mas é também antecipatório daquilo que é essa construção. Ou seja, o escritor é aquele que, buscando uma verdade além das verdades
extraídas da realidade direta e, portanto, transfigurando-as e vendo mais além, o mais profundo, acaba por ter esse poder antecipatório incrível, que eu acho absolutamente essencial na obra literária. Vindo um bocadinho por essas décadas, muito rapidamente, temos a década de 50, as lutas pelos direitos civis na América, mas é também o ano, e vamos outra vez ver como é antecipatório esse papel do escritor, é também o ano em que sai o livro de Simone de Beauvoir, Mémoire d'une jeune fille rougie, que já antecipa a grande década da libertação dos direitos das mulheres, a primeira das grandes décadas, porque esse é um percurso ainda muito em construção também, que é o dos anos 60. Esta década de 50 para 60 é também uma época da libertação dos povos colonizados, das lutas de libertação dos povos colonizados e, claro, teríamos aí muito pano para mangas e para discussão se fôssemos falar das lutas de libertação dos povos colonizados por Portugal, e já que estamos aqui nesta comunidade de escritores e leitores da língua portuguesa, não seria nada despiciente falar disso, por acaso disso acontecer, e de toda a literatura que ela está associada, não é? Depois, com a década de 60, então essa explosão de libertação que passa pelo maio de 68, em França, perdoa-se um bocadinho de eurocentrismo, europocentrismo, ou ocidentocentrismo, mas estou aqui um pouco também a representar esse lado desta língua. Temos a libertação sexual da mulher com a pílula, tudo isso, também até a minissaia, né? Que é dos anos 60, as lutas contra a guerra do Vietnã, tudo isso, mais uma vez, porque gosto sempre de deixar este sinal, é em 1968, que é o ano tido como revolucionário, que Arthur C. Clarke publica 2001 Odisseia no Espaço, que é mais conhecido como filme, não é? Mas que foi originariamente um livro que já questiona os limites do humano, a interação humano-máquina e a própria aquilo que se pode agora chamar a inteligência artificial, um tema que é tão candente nesta nossa época, não é? Eu queria, para acabar este percurso histórico, porque depois não vale a pena e vamos saltar as décadas todas e vamos falar do presente, que é preferível, queria realçar a década de 70, porque a década de 70 aqui para Portugal foi muitíssimo importante, porque nós tivemos o 25 de Abril em 1974, que foi a grande libertação da ditadura, com toda a literatura que está associada a essa libertação, que não foi imediata, mas ocorreu há alguns anos a seguir, portanto, a libertação até da linguagem, e queria evocar ainda o papel, ainda antes do 25 de Abril, que um livro tão importante como as Novas Cartas Portuguesas, das chamadas Três Marias, Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta e Maria Velho da Costa, tiveram, até contribuíram com a repercussão que o livro delas, que é um livro libertador e contra o fascismo, contra a opressão em geral, até a opressão da linguagem, contra a opressão feminina, elas foram julgadas ainda antes da queda da ditadura, foram absolvidas, mas depois de um movimento internacional muito importante e que eu acho que contribuiu para também essa queda da ditadura. Portanto, para não ser maçadora, eu queria só também queria só fazer já
a ligação para a atualidade e dizer apenas que os direitos humanos são uma construção permanente e têm vindo a ampliar-se e continuam a ampliar-se. Ou seja, enquanto na Declaração Universal dos Direitos do Homem, assim chamada, e agora dos direitos humanos por alguma coisa, não é? Ou seja, porque o papel da mulher realmente modificou-se para muito melhor durante este tempo. Se confinava, digamos assim, o direito à vida, as liberdades individuais mais importantes, o direito à vida, o direito à liberdade, o direito a não ser torturado, etc, etc. Já o direito de asilo também é importante. Depois, a esta primeira geração de direitos vieram juntar-se outros direitos fundamentais que hoje têm igual pertinência, como os direitos relacionados com a ecologia, os direitos LGBT, os direitos das crianças, com a Convenção dos Direitos da Criança, que não tem assim tantos anos como isso, que é incrível, não é? Porque as crianças eram vistas como pequenos adultos e não eram sujeitos de direito e passaram a ser há relativamente pouco tempo. E o aprofundamento da igualdade dos direitos das mulheres com a Convenção de Istambul e da não discriminação contra as mulheres. Este caminho foi também feito pela literatura, como já citei aqui alguns marcos na minha perspectiva, e aqui neste particular da luta emancipatória feminina na atualidade, eu destacaria, por exemplo, nomes como a Margaret Atwood, com a História de uma Serva, que também é mais conhecida pela série, mas, enfim, também é um livro, a Helena Ferrante, que é uma feminista com um sucesso internacional incrível, mais recentemente a Bernardine Evaristo, da Prize, finalizando, de que modo é que a literatura contribui decisivamente para a construção constante dos direitos humanos? Através da repercussão do vivido através da linguagem. Os leitores, todos, de certo modo acompanharam, ou podem acompanhar ainda hoje, o que foi ser oprimido em diversas épocas e lutar para que isso não venha a acontecer ou reacontecer, se me é permitido este neologismo. Todos fomos escravos nos livros de Toni Morrison, por exemplo. Todos somos judeus nos livros do Primo Levi, de Auschwitz, ou de Jonathan Littell. Todos fomos romenos sob a ditadura nos livros de R.T. Müller. Todos fomos os camponeses espoliados em alguns livros de Saramago. Todos sentimos o que é o sentido profundo da mulher nos livros de Clarice Lispector. E, portanto, acho que se pode definir o trabalho do escritor nesta construção, na colaboração, na intervenção pela construção dos direitos humanos por três palavras-chave, digamos assim. Interrogação, desafio, insubmissão. E se calhar ficava por aqui agora, porque acho que já dá para discutir isso, me alonguei um bocadinho nesta intervenção inicial. Peço desculpa. E até já então. Muito obrigado, Julieta. Uma contribuição muito rica que de certeza absoluta vai dar muita manga para a nossa conversa. Já temos também o terceiro elemento da nossa mesa, que é o Custódio Duma. Ele também é licenciado em Direito, ainda tem um mestrado. É poeta, tem dois livros publicados. E também trabalhou para a Assembleia da República como presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos, cá em Moçambique. Mas, antes de ficarmos com o Custódio, vamos voltar à Vera, como já tinha dito antes.
Vera também vai dizer algumas palavras sobre o nosso tema, que é literatura e direitos humanos, uma equação universal. Vera, a palavra é sua. Ok. Muito obrigada, Lineu. Boa tarde a todos. Eu quero dizer que é um prazer muito grande estar a participar neste Filipossos, que é virtual, mas com certeza em alguma altura depois poderá ser mais presencial. Eu tenho uma ligação grande com Minas Gerais, tenho editoras que me publicam e, portanto, tenho uma ida várias vezes a Minas Gerais, mas não conheço, não tinha estado ainda no Filipossos. Eu queria dizer que eu entendo que este convite também me foi dirigido um pouco na minha qualidade de ativista de direitos humanos que eu tenho sido ao longo dos tempos. Fui membro da Comissão Africana dos Direitos Humanos, fui presidente da Comissão de Direitos Humanos aqui em Cabo Verde e, na verdade, tenho tido a possibilidade de fazer sempre essa ligação entre direitos humanos e literatura. Portanto, quando me propuseram este tema, direitos humanos e literatura, estive a pensar nele e, efetivamente, eu devo dizer que, para além daquilo que já disse a Julieta e que eu concordo muito com o que ela disse, eu entendo que, efetivamente, a grande literatura sempre foi tributária dos direitos humanos, desde o início dos tempos. E eu vou procurar mostrar como, desde a antiguidade, a modernidade, a contemporaneidade, nós podemos encontrar obras literárias que efetivamente dizem, fazem, como ela disse e muito bem, a antecipação dos direitos humanos. E porque é que eu digo que sim, que as obras literárias têm efetivamente estado em diálogo permanente com os direitos humanos desde a antiguidade? Eu começo por pegar na Bíblia, que é o livro dos livros, o livro mais conhecido, mais vendido, e onde está muito também cristalizado muito das conquistas da civilização ocidental. Se nós formos ver, grande parte do que a Bíblia diz pode ser reconduzida aos direitos humanos. Nós temos de ver que os direitos humanos são prerrogativas que os indivíduos têm exatamente para a sua qualidade de serem seres humanos. Então, com diferentes roupagens, travestidos das mais diversas maneiras, nós vamos poder encontrar, ao longo dos tempos, uma literatura e mais uma grande literatura muito tributária dos direitos humanos. Por isso eu peguei na antiguidade, eu começo por falar na Bíblia, onde nós temos efetivamente muitos dos princípios que ela contém se reconduzem quase a essa tal primeira geração dos direitos humanos que tem a ver com o direito à vida, o direito à integridade física, o direito à sobrevivência, enfim, vários direitos que fazem parte até da primeira geração dos direitos humanos, mas não é só a Bíblia, enquanto trazendo um pouco da conquista da civilização ocidental, porque se formos também para a civilização oriental, vamos encontrar em Confúcio, um filósofo como Confúcio, e na obra que os seus discípulos fizeram e que contém, onde vem cristalizado os ensinamentos dele, vamos também encontrar todos aqueles princípios que podem se reconduzir à boa governação, ao direito dos cidadãos à liberdade de expressão, à preservação da sua inviolabilidade física. Quer dizer, nós vamos ter também nesta obra o Analectus, que é a obra que resulta de todos os princípios defendidos por Confúcio e que os seus discípulos depois vieram a cristalizar nesta obra, vamos encontrar também muito daquilo que antecipa o que séculos depois virá a ter essa formulação contemporânea dos direitos humanos. Também para a civilização africana, eu iria pegar nos 40 princípios de Mato,
a deusa africana egípcia, que é irmã do faraó Osíris ou Horus, e que, efetivamente, se nós formos analisar os princípios um por um, nós podemos ter um momento em que, se quiserem, possa até fazer um pouco esse exercício, nós vamos ver que tendem atenção à distância temporal e civilizacional que os separa dos nossos dias, nós poderemos reconduzir muitos desses princípios também aos princípios dos direitos humanos, da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, como já foi aqui referido. Mas eu não queria ficar só na antiguidade, eu passo para a modernidade. E para a modernidade eu começo até por, gostaria de pegar num romance que toda a gente leu, muitos leram, aliás, e que por isso eu trago esses exemplos, porque são aqueles os mais conhecidos. Quando tu pegas no romance Crime e Castigo, de Dostoiévski, tu vês aí, efetivamente, também a antecipação da luta pelos direitos humanos. O Raskolnikov, o jovem que acaba por matar a mulher que é a sua senhoria, ele, na verdade, com este ato, está a querer matar o capitalismo opressor que, efetivamente, explora de uma forma desenfreada as massas de camponeses desprovidos que vêm dos campos para trabalhar nas cidades. E, na verdade, nós temos aí também a reafirmação e a antecipação dessa luta pelos direitos humanos. Outro grande escritor que nós podemos pegar também, o Victor Hugo, por exemplo, com o seu livro Os Miseráveis, é nestas obras mais conhecidas, para mostrar como nela se vê efetivamente a antecipação dessa formulação e porque que nós podemos dizer que, de alguma forma, os direitos humanos são tributários da literatura e chegaremos lá, a própria literatura também, a literatura tributária dos direitos humanos. Tu vês aí também, nesse romance Os Miseráveis de Victor Hugo, quando ele fala o que a fome, a pobreza, a exploração, porque passam as camadas mais pobres, deixa evidente esse princípio de luta por esses direitos que depois têm a ser consagrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos, da liberdade, da igualdade, da dignidade. Pego no outro escritor, e aí um brasileiro, o poeta Castro Alves, que no seu poema magnífico, Navio Negreiro, ele faz a maior defesa, ou melhor, o maior ataque, portanto, ou a maior defesa do abolicionismo, ao dar os horrores que os escravizados passam nos navios negreiros que atravessam o Atlântico. E nós vemos que isto é uma tragédia, um flagelo que, efetivamente, afetou os negros, os africanos, os afrodescendentes durante décadas e deixou marcas profundas na sua idiosincrasia e na sua forma de ser e estar. Como um poema, como esse Navio Negreiro, ele é antecipador, efetivamente, de toda uma leva de livros, de teorias, de construções antirracistas, antipreconceito, antissegregação e, efetivamente, aí temos a literatura a ser anunciadora das conquistas que vêm-se a seguir através, efetivamente, da luta pelos direitos humanos. Chegando, não quero ficar só na modernidade, chegando à nossa contemporaneidade, pegando muito o tema da mulher, que a Julieta também já falou, e é um dos problemas de direitos humanos topo, eu diria, da agenda internacional. Nós podemos pegar uma escritora senegalesa, a Mariama Ba, que escreve um livro fantástico que se chama Une si longue lettre, onde ela vai falar da situação da inferioridade da mulher submetida à poligamia, de como ela se vê efetivamente e vive numa situação de negação desse princípio fundamental que vem a ser, que é declarado, está declarado e tem sido trabalhado
ao longo dos tempos da igualdade do homem e da mulher. Pegaria também no Orso Inca, no nigeriano Orso Inca, que é um combatente pelo antirracismo, contra o racismo, que efetivamente tem marcado toda a civilização e particularmente também os nossos dias. E temos aí essa tal visão antecipadora das situações que depois os próprios direitos humanos vão assumir e vão lançar como novos direitos. Falaria também de um Frantz Fanon, que em 1952, e eu fixo a data, porque é a minha data de nascimento, escreve esse livro fantástico, Peles Negras, Máscaras Brancas, onde ele efetivamente também vai denunciar toda essa situação de racismo que impende sobre os negros, os afrodescendentes. Então, eu diria que vejo muito e vi sempre, e talvez por eu estar também nesses dois mundos, no mundo da literatura e no mundo dos direitos humanos, vejo uma ligação muito grande entre a literatura e os direitos humanos. Eu diria, mas digo sem... Sim, muito obrigado a Vera. Tivemos a intervenção da Vera e tivemos qualquer problema com a internet. Então, vou chamar agora o nosso terceiro interveniente, que é o Custódio Duma. Seja bem-vindo, Custódio, à nossa mesa. Estamos aqui com a Julieta Monginho, a Vera Duarte, a conversarmos sobre uma das coisas que eu sei que o Custódio gosta muito de falar sobre o assunto, sobre direitos humanos e literatura também, que é digamos, a sua paixão. Então, nós estamos a tentar fazer, no primeiro momento, cada interveniente vai tecer algumas considerações em relação ao tema, e depois vamos fazer alguma interação sobre o mesmo. Custódio, a palavra é sua. Muito obrigado, Lineu. Saudações a todas e a todos, né, neste momento. E quero parabenizar também, em primeiro lugar, as belíssimas duas apresentações que eu pude ouvir, da Julieta e da Vera, que cobriram uma boa parte histórica, né, que eu não vou entrar nela, mas já foram grandes lições, não só de história, mas também da literatura e também dos direitos humanos. Eu trago duas ou três pequenas reflexões, basicamente. A primeira, que é um pouco da contextualização que já foi feita aqui. A literatura, de facto, esteve na gênese da construção do nosso pensamento sobre os direitos humanos. Desde que começamos a falar de direitos humanos, a literatura esteve lá, se calhar, a introduzir aquilo que são os conceitos e até a dar a luz, né? A luz que era necessária para que se tomassem algumas medidas. Penso, por exemplo, nas obras do Rousseau, por exemplo, o contrato social, que chegou a influenciar, né, as revoluções modernas, liberais, praticamente, e os escritos de John Adams, por exemplo, que já tinham alguns aspectos muito importantes que vieram mais tarde a ser parte integrante daquilo que nós conhecemos da Carta Universal dos Direitos Humanos, né? E se olharmos, por exemplo, para a Revolução Francesa, a Boda de Fígaro, por exemplo, que foi uma obra, a obra de Pierre, né, que galvanizou a Revolução Francesa, e com a Revolução Francesa, a Revolução Americana, e daí também aquilo que é a base do pensamento mais crítico hoje do que é os direitos humanos. Então, queria juntar esta ideia, que é também uma convicção minha, de que esta base, tanto da antiguidade, foi falado aqui um pouco
da Bíblia Sagrada, por exemplo, e poderíamos ainda ir mais para longe, né? Mais para a antiguidade ainda, e encontramos lá escritos, como, por exemplo, até as tábuas, né, do Hammurabi, o Código do Hammurabi, que também já tinha aspectos, embora hoje alguns negados, mas já tinha aspectos muito importantes, bem colocados sobre aquilo que é a essência humana. E estamos a falar, tendo em conta textos, poemas escritos, né, alguns não vindo de soberanos ou de pessoas que poderiam ser consideradas importantes em determinada sociedade, mas que hoje são considerados o fundamento, a base do nosso pensamento sobre os direitos humanos. Este é o primeiro aspecto aqui na generalidade. O segundo aspecto tem a ver um pouco também no nosso contexto cá em Moçambique. Quando começamos a pensar, por exemplo, nas independências africanas e a independência moçambicana, não é? Não podemos distanciar-nos do brado africano. O brado africano, desde 1918 até praticamente a independência de Moçambique, 74, 75, foi o braço que transmitiu as ideias essenciais sobre as liberdades. E isso é direitos humanos. Né? Autores como Orlando Mendes, Claveirinha, Virgílio Lemos, enfim, e os irmãos Alvazine foram trazendo aquilo que são as bases sobre a liberdade. De certa forma, também uma mensagem muito bem clara sobre o que nós pretendíamos, né, como povos, a nossa afirmação como povo, mas o respeito que se deve dar à pessoa humana, a ideia de aceitar-se o negro também como interveniente, como interlocutor válido nesse processo da construção da sociedade. Essa é um fundamento muito forte daquilo que é a nossa ideia de direitos humanos, juntando com a literatura. E não podemos passar de longe da obra do Bernardo Mana, né? Nós matamos o Cão Tinhoso. E aqui, penso que são duas coisas que devem ser ditas também. Estamos a viver em África, neste período um pouco que antecedeu as independências, anos 40, 50 e 60, onde a mensagem não devia ser transmitida de uma forma muito direta, devia ser velada. Né? Então, a poesia, né, a crônica, aparece como, e os contos também, aparecem como instrumentos interventivos na questão dos direitos humanos, mas sem representarem um instrumento de confronto. Porque, ao mesmo tempo, os textos podiam ser apresentados em saraus culturais, podiam ser lidos nas escolas e discutidos por grupos de estudantes, e por detrás daqueles contos, por detrás daqueles poemas, estava lá imbuída a ideia, uma reivindicação de afirmação. A nossa afirmação como um povo e a nossa afirmação como indivíduos, né? O que mais tarde veio construir esse pensamento das independências. Eu penso que isso é muito importante. O meu terceiro aspecto, naquilo que é a ideia, a equação, né? A literatura como uma equação ligada aos direitos humanos. Eu penso que, no caso de África, no caso de Moçambique, precisa ser um pouco também contextualizado, porque nós temos alguns aspectos muito importantes no nosso... vou falar de Moçambique para não falar do continente. O nosso continente é vasto, é enorme, mas falar de Moçambique. O primeiro aspecto é a literatura oral. Quando falamos de literatura, pensamos muito na literatura escrita, na literatura visual, mas quando estamos em Moçambique, alguns aspectos da literatura que nós estamos aqui a discutir transmitem-se e sobrevivem de uma forma oral. Então, esta contextualização de como é que a literatura oral surge também como uma forma não só de transmissão de mensagens, mas de reivindicação de espaços individuais, espaços coletivos. É muito importante olharmos isto nessa equação. Penso que é uma premissa que deve ser muito bem colocada. O segundo aspecto também importante é a pouca literância. Quando olhamos para a literatura escrita, né? Sim? Elineu?
Consegues mover? Muito bem, então, prosseguindo, eu falava que, ao lado da questão da literatura oral, temos um aspecto importante que tem a ver com a pouca literância. Né? Nós pensamos na literatura, pensamos em livros, disposição de livros. Não, continua, não disse nada. Ok, obrigado. E pensamos na língua portuguesa. Sim, consigo ouvir. Também. Pode continuar com o estúdio. Não disse nada, continua. Muito obrigado. E pensamos na língua portuguesa, né? E Moçambique, por exemplo, tem várias línguas, né? Neste país nós temos aí cerca de 16 línguas e cerca de 50 dialetos. Todas essas também são chamadas à reflexão sobre a literatura, porque a literatura aparece no contexto dos direitos humanos não só como um veículo, mas ao mesmo tempo como um espaço de inclusão também. E se quisermos incluir mais nos nossos contextos africanos, temos que pensar na literatura oral, temos que pensar na pouca literância, temos que pensar na literatura em línguas locais, não só em português, em inglês, em outras línguas, mas nas línguas locais, que também está a ganhar alguma expressão e em algum momento já foi utilizado como uma arma, né, para lutar contra desigualdades. Quando estamos, por exemplo, num contexto em que temos pessoas que só falam uma determinada língua. Então, determinado grupo de moçambicanos podia transmitir as suas ideias políticas, as suas ideias de direitos humanos, de reivindicação na sua língua materna. Então, uma literatura que nós queremos que seja para todos, mas uma literatura que nós queremos que seja entendida por alguns, de certa forma. Penso que esta é outra equação muito importante que tem que ser trazida. O último ponto nesta equação contextualizada para o caso de Moçambique, por exemplo, é o pouco acesso ao livro. Né? Esse aspecto do pouco acesso ao livro. Não só porque o livro é caro, mas também porque o livro já vem em língua portuguesa. Né? Esses dois aspectos, o aspecto econômico do livro e o aspecto linguístico do livro, né? Que nós precisamos incluir na equação quando pensamos a literatura como direito humano. Então, três pontos que eu gostaria de levantar para finalizar. É que eu, no contexto de direitos humanos e literatura, penso, em primeiro lugar, a literatura também em si como um direito humano, que todo ser humano deve ter acesso à literatura. Através dela, a pessoa pode ter mais dignidade na sua própria vida, ter mais conhecimento, mais possibilidade de interação, como um instrumento, não só como um veículo, mas em si como um direito humano. E como um direito humano, no nosso contexto, ela precisa, a equação significa trazê-la nas várias formas da sua existência. Oral em línguas locais. Isso também é muito importante, por um lado. E, por outro lado, olho a literatura como um meio, e aqui já foi bem elaborado, tanto pela Vera como pela Juliette, um meio através do qual os direitos humanos eles se acentuam ainda mais, se enraizam ainda mais, se divulgam ainda mais. E a partir dela, passamos a ter a literatura como um processo não só que emancipa, mas que inclui e também que nos permite estar num contexto de redução de violações de direitos humanos. É interessante que o nosso contexto cá ainda é um contexto em que nós precisamos de usar a literatura para denunciar graves violações de direitos humanos. Não vou contar as nossas histórias recentes em Cabo Delgado, sabem muito bem o que está acontecendo neste país, em Cabo Delgado, os ataques terroristas e várias denúncias de participação não só de terroristas, mas também de forças estaduais ou governais. Então, isso tudo mostra-se como um desafio em que a literatura deve participar como um instrumento importante. E penso que posso parar por aqui nesta minha primeira parte introdutória. Obrigado.
Eu, na verdade, perdi a internet quando estava a intervir. Opa! Opa, Vera, Muito, muita muito pena. obrigado a todos. E já estamos aqui de regresso com a Vera. Sim, sim, Vera. Então, por Sim, sim, sim. coincidência, eu tinha Percebemos, terminado a percebemos. primeira, tinha terminado a primeira, Percebemos. estão a ouvir bem? Sim. Tinha terminado a primeira parte da minha intervenção e ia entrar numa Sim, sim, sim. segunda parte que eu ia pôr então essa pergunta que eu considero pertinente e instigante e que o Custódio, de alguma forma, sem saber, já respondeu, embora eu também tenha a minha resposta muito no sentido da dele. Porque eu digo o seguinte, se a literatura tem influenciado os direitos humanos, será que poderemos considerar os direitos humanos, a literatura, um direito humano? E essa de fazer. E nesse questionamento eu devo dizer já que tenho uma linha muito parecida com aquela que já foi aqui exposta pelo Custódio. Porquê? Porque eu entendo que, efetivamente, os direitos humanos sabemos que têm a vida primeira, segunda, terceira, quarta geração. Aliás, a filósofa Hannah Arendt tem uma frase muito bonita e muito significativa quando ela diz que os direitos humanos não são um dado, são um construído. Ou seja, eles vão sendo identificados e delimitados à medida que a civilização os vai chamando, diria, e eu acho que com a literatura passou-se, está-se a passar qualquer coisa muito parecida, que é o seguinte, nós assistimos à democratização, somos participantes, protagonistas da democratização das nossas sociedades. Uma houve uma época em que a literatura era praticamente, dizia respeito só aos homens brancos, ocidentais, eruditos, eventualmente ricos, mas nós, a literatura, tem sofrido efetivamente esse mesmo processo de democratização, que tem levado a que se entenda que todo o ser humano tem direito ao acesso a alguma forma de fabulação do espírito, e isto ele consegue através da literatura. A literatura, enquanto uma criação poética, ficcional, dramática, mas que efetivamente traz um alimento para o espírito, para as pessoas. E tudo, as novelas, os livros, os romances, os poemas, os quadradinhos, tudo efetivamente vem cair nesse grande cesto, digamos, que é a literatura, e eu ouso dizer que eu sou daquelas que entende que a literatura, efetivamente, pode ser concebida como um direito humano, porque se tu retirares o acesso à literatura a grande parte da humanidade, eu penso que as pessoas vão sofrer uma perda que é essencial, que é imperiosa. Então, eu estaria muito de acordo, até para não repetir, com muito do que o Custódio disse, e para mim, digamos que o grande passo a seguir é efetivamente construir esse novo direito humano, que vão sempre surgindo outros, que é o direito à leitura, o direito à literatura. Eu acho que nós somos, digamos, as pessoas que estão na escrita, na escrita contemporânea, estamos muito nessa linha. Eu tenho um livro de poesia que se chama Preces e Súplicas, ou Os Cânticos da Desesperança, que é este que eu estou a mostrar aqui, em que se reflete muito toda a minha atividade em prol dos direitos humanos, né? Enquanto comissária da Comissão Africana dos Direitos Humanos e ativista disto, diria, e eu costumo chamar a isso direitos humanos envoltos em poesia. Quer dizer, eu costumo chamar a essa poesia direitos humanos envoltos em poesia, porque entende que, efetivamente, é a poesia a servir como arma, digamos, que chama atenção para
os deserdados, para as desigualdades, para as iniquidades, para tudo o que nós também podemos ir assistindo no nosso mundo e poder ajudar efetivamente no seu combate e ajudar na construção de um mundo melhor. Eu tenho um amigo, temos o Mário Fonseca, um poeta que infelizmente já faleceu. Ele dizia muito do nosso tempo. Nós vivemos um tempo em que ou nos salvamos todos ou todos sussurramos. E eu acredito com ele que nós nos salvamos pela escrita, pela poesia, pela literatura. Muito obrigado, Vera, pela intervenção, pelo regresso à nossa conversa. Curiosamente, eu também vinha de casa com a questão que a Vera acabou de fazer e que o Custódio também disse, ter a literatura, não só a literatura, eu vejo a arte no geral como um direito humano. Acho que nós, em países como o nosso, cá em Moçambique, nós é um caso muito mais gritante porque nós não vemos políticas, embora tenhamos uma bonita política nacional do livro, mas não é implementada e poucas pessoas têm acesso ao livro. E o pior de tudo é essa ausência das pessoas terem a ausência dessa necessidade de leitura, de livro ou de leitura. Mas eu vou fazer já estamos há poucos minutos do final da nossa conversa, que está muito boa. Gostei de ouvir todas as intervenções. Eu vou fazer uma espécie de síntese do que cada um disse e uma pequena questão em que cada um pode responder em 2 ou 3 minutos. É assim, nós começamos com a Julieta Monginho, que ela vai destacar a ideia de que o escritor é para questionar os direitos humanos e o escritor faz a antecipação dos direitos humanos e também a ideia de que os direitos humanos têm vindo a ampliar-se. No final, termina dando a grande contribuição que a literatura dá ou que os escritores dão aos direitos humanos, tem a ver com interrogação, desafio, assim como a insubmissão. A Vera Duarte também vai nos dizer que a grande literatura sempre foi tributária dos direitos humanos e vai dizer que os direitos humanos são prerrogativa do indivíduo enquanto humano. Faz um trajeto, começando pela Bíblia, falou do Confúcio, o filósofo Confúcio no Oriente, veio para a África, falou de Mata, e depois falou de algumas obras importantes da modernidade, de alguns escritores como Dostoiévski, Victor Hugo, e também o brasileiro Castro Alves, com o Navio Negreiro, e contemporaneamente falou de alguns escritores africanos, como Oli Soninka, e também como Frantz Fanon. E no final vai nos terminar exatamente com essa ideia de considerar a literatura como um direito humano. E o Custódio fez uma reflexão também, sendo apologista da ideia de que a literatura esteve na gênese da construção dos direitos humanos. E também falou de alguns autores, como o Jean-Jacques Rousseau, também do John Adams, que influenciaram tanto a Revolução Francesa, também a Revolução Americana, e falou das independências independência dos países africanos, principalmente Moçambique, que nós temos um jornal aqui que foi conhecido em vários escritores, como José Carveirinha, Orlando Mendes,
os irmãos albazinos escreviam textos que, de certo modo, deram essa ideia de liberdade aos moçambicanos. E fala também no terceiro ponto que tem muito com a ideia da literatura oral, e não só da literatura oral, mas acima de tudo das outras línguas em países como Moçambique, que tem 16 línguas e depois 50 variantes ou 16 dialetos, que era preciso também que essas outras línguas também tivessem esse espaço, como o português cá em Moçambique. E termina também com essa ideia que a Vera acabou falando, e eu também era muito apologista, sou muito apologista de vermos a literatura em si como um direito humano. Agora, a minha questão, como dizia, estava nos minutos finais, embora podemos extrapolar um pouco, mas a minha questão tem a ver com esta universalidade e queria discutíssemos um pouco sobre a universalidade e particularidades desses direitos humanos, porque nós temos tanto na Europa como cá em África, também temos além dessa declaração, a Carta Africana, né, dos homens e dos povos aqui em África. Então, eu queria ver essa universalidade e particularidade tanto dos direitos humanos como também da literatura, que fizesse uma pequena reflexão em torno disso. Não sei se me perceberam, desculpe. Sim. Sim? Sim. Podemos começar mesmo com a Vera? Ok, com certeza, obrigada. Eu entendo que, à partida, né, e defendo o princípio da universalidade dos direitos humanos, né? Eu participei, como eu disse, tenho participado ativamente neste âmbito, tenho defendido sempre o princípio da universalidade. Sim. Vera, você consegue escutar? Eu fazia uma questão que eu não me estão a ouvir? Queria que fizessem uma reflexão sobre essa relação entre a universalidade e particularidade tanto dos direitos humanos, sim, como também nessa relação com a literatura. Sim, eu estava a dizer, eu tenho defendido sempre e defendo que efetivamente a universalidade dos direitos humanos, né, como formulação. Agora, é evidente que entendo que eu diria, vamos entender como região, tem as suas especificidades que podem fazer com que haja necessidade de afunilar para casos específicos da região ou do continente. Eu explico claramente. Temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos e as diversas convenções. Mas eu não estou a conseguir ouvir. Não me está. Amor, não me estão a ouvir. Não me estão a ouvir a Vera. Estão a ouvir? Não me estão a ouvir. Eu estou a ouvir. Eu estou a ouvir. Eu também estou-vos a ouvir bem. Lineu, eu estou a ouvir todos bem. Sim, Vera. Sim. Vera. Okay. Então eu posso continuar? Então vamos fazer o seguinte, vamos deixar a Vera, vamos ouvir o custódio, a opinião do custódio. Sabe. Muito obrigado. E a minha opinião não vai se distanciar muito do que a Vera esteve aqui a dizer, porque eu também sou do mesmo pensamento. Acredito na universalidade dos direitos humanos, e esse é um aspecto muito bem vincado, né, no primeiro artigo da Declaração Universal, que todos os seres humanos nascem livres e iguais em direito e dignidade. Eu acredito plenamente nesta atribuição da Declaração. Entretanto, de facto, as especificidades, elas chamam... Deixa-me ver agora. Estamos.
Sim. As especificidades chamam-nos a refletir melhor como é que cada direito ele pode ser da melhor maneira efetivado nos contextos. E agora, por exemplo, que estamos a falar, estamos a ter este pressuposto, que é uma grande discussão de fato, e eu concordo que a literatura é um direito humano, mas como é que a literatura como um direito humano pode ser implementado, por exemplo, no contexto como Moçambique? Esse é um aspecto muito importante. E se pode ser implementado em Moçambique, os outros direitos humanos são exigíveis, por exemplo. Os direitos políticos, os direitos civis são exigíveis e é possível responsabilizar-se, né, entidades ou instituições, o próprio Estado. Podemos, por exemplo, exigir a implementação desse direito humano, né, que é a literatura. Podemos, através das instituições que existem, a Comissão Africana dos Direitos Humanos, por exemplo, as instituições das Nações Unidas, em algum tribunal, uma determinada comunidade, um determinado indivíduo, poder reclamar a efetivação desse direito, né, que de alguma forma não está a usufruir desse direito, não está a exercer esse direito, não está a viver esse direito. Por causa dos aspectos que eu mencionei um pouco, a África tem esta tradição oral que ainda perdura. É verdade que estamos a caminhar muito para a literância, mas em muitos países, no caso de Moçambique, por exemplo, a oralidade continua muito evidente. É a expressão das línguas locais. O direito humano, para ser efetivo, ele tem que ser inclusivo, tem que ser participativo. E se a nossa literatura, se continuarmos a pensar na literatura, só nas línguas, nas grandes línguas, o português, o inglês, o francês, e deixarmos as línguas locais, então estaríamos aqui a olhar para um direito humano que não está a ser muito bem exercido pelos cidadãos. Aí passa a ser um desafio nesta equação, passa a ser um desafio para as instituições, de modo que dentro daquilo que são as políticas, não só a política do livro, mas incluo aqui a política nacional dos direitos humanos, olhar para a questão da literatura como um direito que deve ser exercido. E todos os esforços que são colocados para exercer um e outro direito humano deveriam também incluir a literatura como um direito fundamental e universal. Muito obrigado. Agora já tenho ligado. Já me ouvem? Já. Ouvem? Sim, com certeza. Acho que podes prosseguir, Julieta. Se calhar é melhor, não é? Pronto. Eu também não discordo absolutamente. A Vera e o Custódio, evidentemente, as adaptações que cada cultura tem à formatação, à implementação, à concretização desses direitos. Muito obrigado. Em função. E eu ia dizer, vocês ambos já falaram das especificidades regionais ou culturais do mundo, e eu digo que mesmo em sociedade, em cada uma das sociedades, esses direitos estão sempre sujeitos à interpretação. O direito à vida, o direito à dignidade, quer dizer, tudo isso é sujeito à interpretação. E o escritor, ou a literatura, não é? Que é feita por escritores, e eu, quando me referi à literatura, estou mais focada na literatura de ficção, porque é aquela que é mais o meu âmbito de intervenção, mas contribui imensíssimo para fazer essa interpretação do que é o limite ou o que não é, enfim, de questionar tudo isso, porque quando nós falamos do direito universal, direito à vida, ninguém questiona que é um direito universal, mas há pena de morte em vários países e nós convivemos com isso. Há países que já reconhecem a eutanásia como contínua, que é um movimento eminentemente cultural, não é? E evidentemente nada mais cultural do que a escrita, a literatura, e portanto tenho a certeza, aqui em Portugal isso existe, e tenho a certeza
um pouco por todo o lado isso também existe, obras literárias que questionam esses limites, não é? Os limites ou as interpretações de cada um dos direitos fundamentais, sem os relativizar, mas adaptando-os de forma muito dinâmica, sempre em construção, que foi uma palavra que eu utilizei muito na minha primeira intervenção e continuo a utilizar, porque é tudo muito vivo. As coisas têm uma dinâmica própria. Nós estamos a viver uma pandemia que é universal e, no entanto, não estamos a vivê-la da mesma maneira. E aquilo que vai ser escrito, provavelmente já está a ser escrito e irá ser escrito por estes tempos tão difíceis, não é o mesmo num sítio, noutro e noutro. Portanto, há imensas especificidades e essa é uma riqueza que nós temos que cultivar, não é? Para, salvo naquilo que é também a preservação de um outro direito humano, que é o direito a uma vida digna, não é? E aí há limites com os quais nós não podemos contemporizar, não é? Com a pobreza, com limites de pobreza extrema, enfim, com isso tudo, e acho que aí o escritor também tem um papel muito importante em consciencializar, em intervir ele próprio, quer como escritor, quer como cidadão, porque o escritor não deixa de ser um cidadão. E se bem que eu acho que o dever principal do escritor seja o de escrever muito bem, de questionar muito bem o humano e de forma inovadora, acho que também não lhe fica nada mal ser um cidadão interventivo. É isto. Olá, Vera Custódio. A Vera vai finalizar? Não, eu só iria completar na medida em que tive também o corte da fala, né? Da energia. Isso. Ia só dizer muito rapidamente, completando que entendo que há especificidades regionais, ia falar um pouco não só da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, mas sobretudo ia pôr um ligeiro toque num instrumento que eu acho fundamental para as mulheres africanas, e eu gosto muito de fazer a divulgação porque eu penso que tem um valor muito importante, que é o protocolo adicional à Carta Africana sobre os direitos das mulheres, que vem fazer um combate sistemático a práticas que são degradantes em relação à mulher, como, por exemplo, a excisão genital feminina, a herança das viúvas, os casamentos precoces. Então, queria só dar esse pequeno ponto em relação a algumas necessidades que vão de encontro a culturas específicas. Exatamente. Vera Custódio, Nelson, Julieta, muito obrigada. Foi uma honra ter vocês aqui conosco hoje. Eu acho que é uma mesa extremamente importante. Eu aguardo essa mesa, na verdade, presencial em 2021. Assuntos que precisamos sempre falar. Quero ver todos aqui em Poços de Caldas, comendo pão de queijo e tomando um vinho com a gente aqui. Com certeza. Tá, obrigada, gente. Muito obrigada. E você aí de casa, depois dos comerciais, daqui 30 minutos a gente volta com literatura e cerveja artesanal. Espero vocês.